Olá para todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Guilda Espadas. E esse vídeo é um agradecimento para a nossa audiência. Foram 1000 inscritos de qualidade, que aqui o pessoal é de qualidade, e mais de 250 mil visualizações no nosso canal, além de praticamente mais de 100 mil curtidas. Então nesse vídeo nós vamos ter os trabalhos também dessas últimas 2 semanas, né, de trabalho, e muito material legal, como uma aula especial sobre os tipos de espada. Bom, aqui nós temos tipos de espadas diferentes, de tamanhos diferentes, larguras e espessuras diferentes, curvaturas diferentes, tamanhos de cabos diferentes, formatos diferentes. E cada uma delas tem um uso específico. Como por exemplo, aqui a gente vê uma Shinogizukuri, né? Literalmente uma Chikomizué. Ou a gente vê também aqui uma Nambukoshō, que ela é mais larga em termos de largura, mas um pouco menos espessa, que é para ela cortar vários alvos simultaneamente. A gente vai ter Shinobigatanás, a gente vai ter espadas pesadas, espadas mais leves, espadas com mínima curvatura. Então aqui no detalhe, tamanhos de pontas diferentes. Aqui a espessura do Nambukoshō, por exemplo, que a parte de trás dela é um pouco menos espessa, que é para ela passar no tameshi muito rápido no alvo. Uma espada de corte, né, de competição para corte. Tipos de rabaques diferentes. Tamanhos de pontas diferentes. Curvatura também das pontas diferentes. Então cada katana é um objetivo. Isso se dá também por causa dos períodos históricos diferentes e também do objetivo para se usar a espada. Tsubá vazado, tsubá não vazado, tamanho do cabo, por exemplo, com mais de 40 centímetros. Existe um tamanho padrão de cabo para Daito? Olha, por causa do tamanho do corpo do japonês, 26 centímetros, que é como esse cabo aqui dessa Chikomizué especial que nós fizemos. Aqui esse de madeira pura. Agora, cabos bem longos é para aumentar o eixo do golpe. Conforme você golpeia, a espada tem um eixo diferente. Então, de acordo com esse eixo, isso vai adiantar a velocidade e a força do impacto. Tá? Então esse é um dos objetivos pelos quais a gente faz um cabo mais comprido. Também quando a gente está usando o katate, uma só das mãos, também isso tem uma vantagem. Aqui a gente vê a Chikomizué Shokuto, né, com 8,5 milímetros de espessura. Então uma espada bem espessa, que é para aumentar o poder de impacto. Espadas mais espessas têm mais impacto. Espadas mais estreitas têm mais poder de corte. Então, mas não é a mesma coisa não. O impacto é quando você quer quebrar osso, por exemplo. Poder de corte é quando você quer cortar carne, artérias, etc. São duas coisas diferentes. Grandes grupos musculares. Então, são objetivos diferentes. E isso é o que vai determinar a velocidade. E é por isso que uma pessoa que está usando uma espada mais leve pode vencer uma pessoa que está usando uma espada mais pesada. Depende da força de cada um, da capacidade de adaptar-se a uma espada mais pesada ou mais leve. Tem isso. Você não pode pensar assim, não, ela tem que ser mais pesada ou não, ela tem que ser mais leve. A espada ela tem que ser para você. Ela tem que funcionar bem para o seu tipo de técnica e corpo. E tem que também funcionar bem para quando você quer evoluir sua técnica. Você conseguir usar a espada mais leve e depois você começa a para usar espadas mais pesadas. Você evoluiu na técnica.
né? Então esse é um objetivo fundamental quando a gente está pensando em tipos de espada, né? Um guerreiro não deve se ater só a uma espada. Aí o dia que perdeu essa espada e tiver que usar outra, acabou a técnica? De jeito nenhum. Ele precisa lidar com diversos tipos de espadas. E recomenda-se, inclusive, que sejam de geometrias e formatos diferentes, culturas diferentes, porque esse é o segredo da esgrima, né? Não se deve ficar, ah não, eu só faço Kendo, só uso katana. Eu tô preso a essa ideia. Ah não, eu só faço esgrima europeia, só uso um sabre europeu, ou eu só uso uma espada medieval longa. Não, esgrima no mundo todo, né? Punhais, tipos diferentes de tamanhos. Você tem que saber lutar com espada longa, espada média, espada curta e também, claro, punhais, facas, etc. Afinal, é uma arte marcial e é esgrima. No caso das espadas samurai, né, na katana, você vai ter uma técnica muito voltada para o decepar, para o cortar. Ela essencialmente ela é uma arma de corte. Claro, ela perfura também, ela estoca muito bem, ela defende muito bem. Tem aquela ideia de que o Tsuba não oferece muito. Ele não oferece muita proteção, sim. A esgrima japonesa, ela é voltada para o ataque, não para a proteção. Não que eu esteja concordando com isso. Eu estou falando da característica, né? O Tsuba, né? A guarda-mão, ela é elegante, claro. Agora, se a gente pensar, qual é a vantagem? Ela é portátil, esconde mais fácil. Ela é melhor para transportar numa bolsa. Tudo isso daí. No ambiente urbano, não tem coisa melhor, né? Agora, em termos de, claro, comparar uma guarda-mão da espada japonesa com a espada japonesa, né, com a espada ocidental, bom, é óbvio, a espada ocidental tem uma guarda muito melhor, a guarda em cruz, né, a cross guard, né, ela é excelente, e o bojo também, a guarda bojo, do sabre, etc., do próprio, da rapiera, todo esse tipo de equipamento sofreu grande evolução, né? Enquanto que a espada japonesa ficou mais na questão da tradição, da visual principalmente, né? Então, isso é errado? Não, você vai ter vários tipos de tamanhos de guarda, inclusive de formatos, quadrado, triangular, oval, redondo, que é um dos mais comuns, formato de gomos, né, que também é muito visualizado, e até um formato de uma cruz. Muitos samurais eram cristãos também, não era exclusividade do samurai ser budista ou shintoísta ou taoísta, né? Sim, tinham samurais que eram taoístas. Yagyu Sekishusai era taoísta. Outros samurais admiravam muito Confúcio, o confucionismo. Outros eram budistas, especificamente do Zen, ou do Tendai, ou mesmo do Shingon. E outros eram cristãos, e assim por diante. Só para a gente entender as complexidades culturais, né, religiosas, filosóficas. Então isso tudo vai se refletir no tipo de espada que um guerreiro vai optar por usar, né? Ela algumas vezes vai querer refletir o seu, no geral, né, o seu status social, né? E principalmente também a sua capacidade como guerreiro. Da montagem, né, do Koshirai mais simples aos mais belos e elaborados. Isso tem a ver com a posição desse guerreiro, se ele era um soldado raso, um Goushi, né, um Ashigaru, um soldado a pé, se ele era um Kinshi, um cavaleiro, né, montado, se ele era um comandante, né, um Taiga, um capitão, e assim, um general, né, e assim por diante. Então, cada espada vai refletir esse status, a capacidade
e, claro, a lâmina extremamente bem elaborada, vai também ter grande renome, uma lâmina robusta capaz de aguentar as batalhas. E eu não estou falando aqui de espadas de família, ok? Que eram ricamente decoradas. Essas espadas não iam para o campo de batalha. Eu estou falando de uma espada que foi feita para ir para o campo de batalha e que deveria retornar para contar a história. E que muitas dessas espadas de família foram espadas que sobreviveram a grandes batalhas e depois foram remontadas, né, com seu Koshirai, com seus implementos aí ricamente com ouro, prata, madrepérola, lacas extremamente preciosas, etc. Então, esse era um dos fatores importantes. A gente vai mostrar aqui também, claro, nossos testes, né, muito poderosos, o Ara Tameshigiri, né, Ara Tameshi, que são rigorosos. E eu também coloquei aqui nesse vídeo hoje aqui pra gente ver, no decorrer do vídeo todo, vocês vão assistir também, vão conhecer um museu sui generis no Japão, que tem espadas que foram preservadas em público sem terem sido restauradas. Ou seja, como que uma espada sai de uma situação, de uma batalha, etc. Bem arrebentada, pode certeza. Então, o que vai tirar da sua cabeça aquela ideia romântica de que o katana ele ia para batalha e voltava sem um dente, sem nada. Espadas bem feitas são difíceis de dentear. Eu tenho mostrado isso aqui no canal, né? Agora, não significa que elas serão impossíveis de serem danificadas, ok? Isso aqui é um monouchi de um Daito que está no museu de Nagano. Dá uma olhada na quantidade de dentes após uma espada dessa aí para um combate. Então isso aqui chama-se realidade. Todas as espadas que vocês veem lindas e maravilhosas, elas foram restauradas. E esse aqui é um museu. É um museu de Nagano, pertencente à família Sanada. É muito raro a gente poder observar uma espada nesse estado, em que foi usada de verdade, recebeu danos verdadeiros, né, de impacto, em várias situações, tanto de teste quanto de combate. Porque a maior parte dos museus não preservam espadas assim. Eles fazem uma restauração completa para que você tenha uma imagem de como é o auge da beleza de uma peça dessa, e não em si a questão histórica de como elas foram usadas. Elas estão preservadas como arte e beleza, e não no seu sentido histórico do combate em si. São muito poucos museus que têm espadas expostas em público. Então essa espada ela foi polida somente no seu sentido da lâmina e não no corte. Bom, aqui um pouco do túnel do tempo. Mais de 30 anos atrás, muita gente nem tinha nascido e eu já forjava e já treinava. Aliás, são 49 anos, vou para 50 anos treinando quase. E aqui trabalhos que foram feitos há mais de 30 anos atrás, entre 30 a 25 anos atrás. Então ficou guardado aqui num HD antigo. Eu perdi muito material também, eu fiz muita espada, fiz muito trabalho, né? Mas perdi, infelizmente, que estava em HDs, tudo, nem tudo foi para que a gente não tinha antigamente nuvens, etc, né? A internet não era como hoje, né, que a gente tem. Então aqui eu tô novinho, cabelo curto, etc. Ainda trabalhava na área de segurança e fiz muita espada, que já exportava espadas para a América do Sul inteira e também algumas para os Estados Unidos. Então, muita coisa que legal. Então, um pouquinho aí da lembrança que meu aluno Rodrigo, lá em Piracicaba, no dojo de Piracicaba, tinha dojo em Piracicaba, Santos e São Paulo. Então, foram anos e anos forjando. E aqui alguns vídeos, a qualidade é ruim. Eram aquelas primeiras câmeras antigas, tal, tudo analógico pro digital ainda, tinha que converter, então
A gente tá aqui, então ficou registrado, né? Então, no quintal de casa, as peças eram testadas, shurikens antigos que fiz, kusarigama. Então, foram muitos e muitos anos de trabalho, sempre dedicados aqui. Tata Meshgiri era o bicho, eu adoro fazer esse modelo. E fomos, com o passar do tempo, cada vez mais nos aprimorando. Bokuto, ainda um vídeo antigo do Bokuto em Jato tinha feito, cortado também à mão, polido à mão, grado à mão. Muitos dos Bokutos que eu fiz eu vendi em vários países no mundo, um monte. Eu mandei Bokutos para Canadá, Estados Unidos, Japão. Sim, no Japão, por causa da madeira brasileira que eles amam também. Eles acham exótico, então eles gostam muito do ipê, jatobá, jacarandá, angico preto, angico branco. Então, e assim como também recebia Bokutos de muitos lugares do mundo. Então, foram anos e anos sempre trabalhando e sempre se dedicando. Quando as pessoas veem a gente nessa caminhada agora dos últimos 3, 4 anos, que aí começamos mesmo a... Foi também o período que de uns 4 anos para cá as redes sociais elas se tornaram relevantes, que a gente começou então a trabalhar mais com a rede social e tal. Então aí a gente começou a postar então e criar os canais, né, tanto o Templar Jinai Warriors, quanto também a Guilda Espadas, né, que são os nossos principais canais. E aí veio surgindo, né, Instagram, TikTok, agora o Kawaii, né, e assim por diante. Lembrando, a gente se concentra mais em produzir as peças e produzir conteúdo para estudo, né? A gente não vive de rede social, né? Nem de doação. A gente vive de trabalho. Se quiser doar, estamos abertos aí. Quem quiser ajudar o canal, é só olhar, né? Aí entrar em contato no QR Code e tal. Opa, com certeza. Tem a área de membros também. E nada que a gente, recebi uma doação, muitas vezes, toma esse material para estudar. A gente sempre fez isso. Então, o seu apoio para nós é fundamental, né? Principalmente para quem quer se tornar membro da área de cursos. Lá tem muita coisa para estudar, como usar uma espada japonesa, espada ocidental, os segredos dos cortes, cortes avançados, rapidez, velocidade, equilíbrio, tudo isso. E também, claro, quero aprender a forjar. A gente ajuda muita gente aqui que pergunta no canal, eu não acho ruim de jeito nenhum. Certo? Mas quer aprender a forjar de verdade? Aí vem fazer o curso de forja conosco. Aí vem participar da Sukemune. Aí nós temos aprendizes, de fato. Tá? Eu já falei isso também. Muita gente fala, eu quero fazer um cursinho com o senhor. Eu não faço cursinho. Eu aprendi com o meu mestre e a gente ensina com profundidade. Eu tenho alunos que já estão com a gente há 5, 6, 10 anos. E são grandes forjadores hoje em dia. São pessoas que se dedicam, têm seu trabalho próprio. Já apresentei vários aqui também no canal. Então é isso. São 35 anos martelando, forjando.
fora toda a experiência da minha família e dos meus mestres. Então, o objetivo deste canal, por isso que quando eu falei, a gente tem uma audiência de qualidade, é justamente isso, são pessoas que não são apenas curiosas, são pessoas interessadas na evolução através do caminho da espada, do Oriente e do Ocidente. Isso é a dedicação ao ideal das artes marciais que transformaram a minha vida. E eu sei que transformou também a vida de muita gente aqui na nossa audiência. As artes marciais não importam de qual país, de qual cultura, elas são transformadoras. Nossa. Tentar mais uma distância. Legal, né? Uhum. Bom? Show. Isso aqui é um tantô, isso aqui é o Ramon, ó. Se eu já terminei de polir, ele vai semana que vem pro cliente. Esses são diversos trabalhos, um suburitô que eu estou terminando, madeira maciça, em IP, né, pesadão, para um cliente. E aqui as tates, estilo Heian, que elas são mais afinaladas no corpo delas, mas espadas extremamente cortantes, também muito rápidas, muito resistentes também, como a gente já viu, cortando pedra, etc. São muito temperadas. Aquela curvatura Koshizori característica da época, que eu acho uma das mais elegantes, né? Lembrando, né, espadas japonesas têm Koshizori, Torizori e Sakizori, né? O Musori também. Aqui uma Shobu. Estou finalizando aí o polimento aí com a ponta Okisaki, né? Curvatura Torizori, né? Aí central. Cuidado. Nossa, tá emperando inteira. Vai ser no martelo depois. Muito fina. Nossa, a espada fez um L. Calma. Martelo. Aqui agora. Fininho. Após a têmpera, teste, lâmina chinesa, Fábio San. Pega pra mim Um. não fez dente. E pega pra mim isso, aquele ali, ó, aquela madeira, porque ela não tem o eixo do katana, minha mão tá acertando no chão. Entendeu? Aí, põe ela mais alta aqui, aí dá. Tá gravando ainda, só continuar. Tá bom. Oi? Vai. Bater mais um. Tá bom.
aguentando. Ui! Dá um corte na perna. Aí. Funcionou. Funcionou. Deu. Tá ótimo. Olha. Agora dá pra treinar. Boa tarde, Fábio Sam. Primeira mão de laca. Dá uma olhada aí como é que tá ficando na peça. Ainda vou retocar, né? Tirar os detalhes, fazer com minúcia cada cantinho, né? Que a laca pega um pouquinho, às vezes, por cima do lugar errado. Tem que fazer detalhes, né? Tem que ir detalhando, tá bom? Mas dá uma olhada aí já como saltou. E aqui a peça já tô polindo depois da têmpera, né? Então, ficou um tiquico mais curta. Não. Intacto, Fábio Sam. Olindo. Teste. Katana Heian. Tachi. Aratameshi. Shindomei Kyaku. Wazamono. Até faísca saiu essa, você viu? Uhum. Intacto. Zero dente. Olha o pedaço aqui que cortou. Uau. Então, é o vigor do teste. Importantíssimo. Teste Minamoto, Heian. Nem faz cócega. Foi um ano de muitos eventos maravilhosos também, onde estivemos na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, onde fomos homenageados. Estaremos aqui também no evento da revista mundial, né, a Black Belt, que será aqui no Brasil. Vamos fazer uma demonstração maravilhosa lá no teatro, vai ser um evento lindo, maravilhoso. Estivemos também no Kokushikan,
fizemos várias apresentações, campeonatos, enfim, nossas peças brilharam em diversos lugares do Brasil. E também a nossa presença, claro, porque além de forjar, né, sou professor de artes marciais há muitos anos, principalmente das artes marciais tradicionais japonesas. Aqui a Kotetsu montada, né, também. Agora vamos finalizar aqui Bainha, etc, que estamos no finalzinho da corrida dela. E as coisas vão saindo, né? Vão saindo. E é uma satisfação para nós cada situação. Aqui lá na Kokushikan, um dos mais tradicionais lugares de artes marciais do Brasil, de artes marciais tradicionais, e nós demos o disparo inaugural com as flechas que assoviam, né, que fazem aquele barulho. Vocês depois vão ver aqui no filme, ainda não entregaram, estamos entregando os filmes. Esse foi um trechinho da nossa apresentação. Pescoço. Mão. Estocada letal. Abdômen cortado. Aí, no coração. Arigatou. Namaste. Saiu da fornada esses dois rankills maravilhosos. E hoje mesmo vão ser testados lá no dojo. Konbanwa, minasan. Genki desu ka? Bom, estamos fazendo um teste dos novos rankills, né? Um arco tamanho médio, mais ou menos 1,60 m que ele tem, né? Quando ele fica armado. E vamos fazer o teste aqui com o Kato-san, testando um dos modelos. Um disparozinho simples de 10 metros. E vamos ver como está a potência dele hoje agora que ele está novo. Palavras. E aí, Catu, qual a sensação? Muito forte. Perto do outro. Muito forte. Ele vai indo. Isso. Pronto? Aí. Então é isso, pessoal. Então, nossos agradecimentos aí para nossa audiência, dos inscritos, e continuem nos seguindo, compartilhando, comentando, conversando, enfim, comprando nossas espadas. Estamos aqui. E tamo junto. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o canal Jinai Templar Warriors e ele se trata da cultura do guerreiro, do artista marcial, samurais, templários, filosofia, esoterismo, aspectos espirituais, espiritualistas e principalmente muita técnica marcial. Aqui a gente estuda sobre espadas, lanças, arco e flecha,
técnicas de combate corpo a corpo, técnicas de respiração, de controle corporal, estratégia, lutas com armaduras, sem armadura, tecnologias de sobrevivencialismo e muito mais. E você tem o nosso acesso exclusivo para as áreas de membros, os nossos cursos, nós temos diversos cursos digitais e presenciais para o acesso no nosso dojo, o Koryu Dojo, que é um local com mais de 100 anos de tradição só aqui no Brasil, por causa da imigração japonesa. Os cursos também voltados à Ordem de Cristo, à Ordem Templária, e também os nossos equipamentos tradicionais, as espadas, arcos, armaduras que são produzidos na Guilda Espada. E você confere tudo isso nas nossas principais mídias sociais, no nosso site, YouTube, Instagram, Facebook, várias mídias sociais e também nas nossas lojas, lojas de marketplaces principais e também na nossa loja direta. Gostou? Curte, compartilhe, comente, aquele triplo C, toca o sininho, se inscreva no canal, passe para os amigos, porque tudo isso aqui é feito com muita dedicação, com muito respeito a você, nosso seguidor, você, nossa audiência. Passe para todo mundo, aqui a gente discute história, a gente discute uma série de coisas muito legais sobre quem está buscando se aprimorar no caminho do guerreiro, do caminho do artista marcial.